Hoje nós estamos aqui para fazer algumas observações sobre o uso, o manejo e a gestão dos recursos hídricos nas propriedades rurais. Falar da importância da preservação, falar da essencialidade que a água é para a propriedade rural, para a vida do agricultor, para a sua família, para a manutenção das pessoas no meio rural. A gestão e o modo de uso da água é que determinam a felicidade ou o fracasso de uma propriedade rural. Bom, a área de recarga da propriedade é aquela área no topo dos morros, no fundo dos vales, no início alto da propriedade, aonde você tem uma área de mata, uma área com vegetação, com mato. A mata no alto dos morros é onde a chuva consegue penetrar na terra, encharcando a terra profundamente e vir alimentando uma grande área até chegar no domínio do homem, onde ele pode armazenar, fazer uma barragem, fazer um tanque, um poço. A água da chuva que cai, ela não pode correr e ir embora rapidamente. O que acontece, por exemplo, em terras muito limpas, terras sem vegetação, terras degradadas, né, depauperadas, onde a água cai e escorre. Nós precisamos que essa água se infiltre na terra. Então, a mata é o melhor modo de você fazer isso. O resultado proveniente desse manejo da vegetação na propriedade, que a gente falava da recarga, é justamente ali que vão surgir as nascentes. A nascente é o ponto de concentração e de acúmulo máximo de uma chuva que caiu numa determinada área. Então é por isso que surge a nascente. A água caiu na propriedade, foi armazenada pela vegetação, pela mata, e em algum ponto ela vai aflorar, porque a quantidade é muito grande que foi armazenada. Quando a nascente seca, é porque a área de recarga não foi suficiente para aguentar um determinado período de estiagem. A partir do momento que você detecta uma nascente, essa nascente tem que ser sombreada, protegida do gado, cercada, e dali adiante, aqui todo o caminho dela até no seu lago, no seu uso, no seu represamento, é a área de APP que deve ser protegida com vegetação, não pode ficar exposta ao sol. Outra coisa importante que o agricultor pode fazer na sua propriedade é o uso de cobertura morta. É o uso da roçadeira em detrimento da enxada. Hoje nós temos uma nova concepção de manejo de solo, onde você vai utilizando a roçadeira, deixando a vegetação crescer, usa a roçadeira, ela cresce novamente, você usa e você vai aumentando essa camada de cobertura morta, de palhada. Você pode até plantar leguminosas, plantar certas plantas próprias para isso. De qualquer forma, o objetivo é fazer uma palhada sobre a terra. A cobertura morta nas lavouras, ela evita o impacto das chuvas, né? Por ela não ter aquele impacto diretamente no solo descoberto, e ela mantém a umidade dos solos ali. Então há uma conservação de água ali naquele processo onde é que estão ali a cobertura morta. Essa palhada protege o solo da incidência direta dos raios solares, mantém a terra úmida, onde a planta vai absorver os adubos, a umidade necessária para as coisas acontecerem debaixo da terra. Então, o inimigo da água é o sol. O sol evapora uma quantidade muito grande de água, aonde ele toca, em qualquer solo. A umidade que está ali logo seca. Isso aí todo mundo percebe, né? É só chover e após a chuva vem um sol e evapora rapidinho a água que tem ali, seca tudo outra vez. Então a cobertura morta é uma prática na propriedade rural determinante para você conservar a sua umidade na terra. Você fazer um trabalho em cima da roçadeira, você vai ter uma qualidade melhor das lavouras de café, totalmente dá outra cobertura na terra, não dá erosão, aquilo fica ali, serve até de um adubo orgânico no caso, para as lavouras, e é a maneira mais fácil de você trabalhar também. Outra coisa que o agricultor pode fazer em sua propriedade são as caixas secas, são os buracos, que a gente pode chamar de caixa seca, de barraginhas, feitas na mão, feitas à máquina, grandes, pequenas, estrategicamente localizadas nas propriedades, aonde você observa o escorrimento de água, por exemplo, nas estradas. Mas não é somente nas estradas, em toda a parte da propriedade chove e escorre água. As caixas secas na propriedade também, os agricultores eles têm feito essa técnica, e ela tem uma importância muito grande, porque as águas da chuva, quando cai na sua propriedade, ela fica retida naqueles buracos ali, naquela caixa seca, com o objetivo principal da água não escorrer toda diretamente
para as estradas, para os rios, né? Ela fica retida ali e ela vai sendo absorvida devagarzinho, né? De forma bem gradativa para os solos. E a água entra nesses buracos, ela não tem outra opção a ser infiltrar na terra. Até mesmo o agricultor pode botar uma bomba ali, se for uma caixa seca suficientemente grande, para irrigar determinado parte da lavoura que tiver mais sofrida, que a água demora para esgotar, se ela for bem grande. Igual a gente tem caixa seca nos altos dos morros, aí quando dá bastante chuva, as águas estão lá nas caixas secas, de acordo que o sol vem atacando muito, aquela água vai penetrando dentro das lavouras devagarinho. Tem caixa seca que fica com água aí a média de 8, 10 dias, até que ela dissolve todinha, mas está dissolvendo para dentro da mexerica ou dentro da laranja. Principalmente que é o café, que depende muita água agora na hora de o grão preencher, né? Que está na hora de chover bastante, tem chovido. Mas aí é importante para o grão ficar bem graúdo, né? E dar uma qualidade melhor do café também. A irrigação de lavoura na propriedade rural, ela pode se dar de várias formas. Habitualmente, inclusive né, a gente descobriu, percebe isso, o modo mais incorreto é a irrigação por aspersão. A irrigação por aspersão, ela joga água onde precisa ser irrigada e onde não precisa. Joga água em estrada, joga uma quantidade de água enorme. E a nossa finalidade é molhar o solo, é molhar a região das raízes das plantas. E muitas vezes está jogando água para cima que nem está atingindo esse objetivo. O gotejamento, a microaspersão, são práticas, são técnicas muito mais adequadas. E essa irrigação, ela tem uma importância que é a economia da água. É uma irrigação que ela leva a água diretamente à planta, sem haver desperdício. E fica uma irrigação mais localizada na planta. Todos os dois sistemas de irrigação são extremamente importantes e de muita eficácia dentro da agricultura. Então, a irrigação por microaspersão, você só molha uma pequena área ao nível do solo. O aspersor é pequeno, ele joga uma água na área pequena, inclusive não molha as folhas, porque o fato de você molhar a folha ou não é determinante para a incidência de mais ou menos doenças. Molhar a folha é uma porta de entrada para doenças, em várias culturas. A irrigação por microaspersão, ela é muito adequada para plantas de porte maiores, que tem uma área radicular maior, onde você precisa molhar 1 metro quadrado, 2 metros quadrados em volta da planta. E você não tem o desperdício mínimo de água. O gotejamento é o avanço máximo. Pudéssemos fazer gotejamento em tudo, porque é o uso mínimo de água. São gotas de água que ficam pingando em redor da planta. E você consegue ter uma área molhada ideal. Geralmente o gotejamento pode ficar debaixo da palhada, debaixo de uma cobertura, até de lonas, né? No caso do morango ou cultivo protegido. Então você tem eficiência máxima na irrigação, que é o gotejamento. Você está molhando só o solo e ainda por cima ele já está molhando debaixo de uma cobertura. É mais eficiente e gasta menos água ainda, que molha mais a área, bem mais localizado a planta. Os benefícios são que você vai ter utilizar menos água e vai conseguir plantar mais. E também a produtividade também aumenta, sem gastar tanta água. E outra coisa que o agricultor pode fazer também muito interessante para a preservação de água é o consorciamento. É um benefício que uma planta causa a outra e também é todo o sistema. Você tem um dossel mais denso, ele fornece permanentemente matéria orgânica para a terra, cobertura daquela terra pelas folhas e sombreia mais. Então, num país nosso, que tropical, com essa incidência solar que nós estamos observando, extremamente forte, né? Então, parece que os tempos estão ficando realmente mais quentes, né? O sol é muito forte, então isso tem que ser coberto. O sol não pode incidir diretamente na terra, a planta agradece. A importância de preservar a água é que quando a falta de chuvas, você vai ter água na sua propriedade. E igual nessa escassez que teve de água anos atrás aí, aqui não teve falta de água. Talvez em outros lugares faltava, a nascente estava secando. Só do manejo que você faz, como você tem mata em roda do córrego, ter a sua parte de mata preservada, você vê a diferença. Então, eu vi a necessidade de preservar as águas mais ou menos uns 20 anos atrás. Aí eu achei a melhor maneira de plantar uma palmeira, plantar alguma coisa a mais na beira do rio. Eu falo rio, mas é um pequeno córrego, né? E isso daí eu vi que hoje está me ajudando muito.
está segurando muita água. Eu estou conseguindo, se eu precisar fazer uma irrigação, eu tenho como fazer, que tem bastante água. Eu tenho os lagos também que segura a água. Isso daí acho que é muito importante, porque sem água o produtor rural não consegue sobreviver. E através da lagoa, através de uma caixa seca, a gente consegue segurar água para irrigar as plantações, as bananas, café, ou mexerica. A gente tem abacate, que está iniciando agora o plantio, né? Então eu acho que é importante. Todo produtor se conscientizar, se fizesse o que eu estou fazendo, o mundo de amanhã seria bem melhor, através de ter muita água, que sem água a gente não consegue sobreviver.